Nós vamos ler o texto da palavra de Deus para nossa edificação, Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Hebreus capítulo 12, logo após a galeria de heróis e heroínas de fé, a igreja é exortada pelo autor dos Hebreus a testemunhar também da sua fé no decurso do tempo, da história. E ele deixa bem claro de que para isso nós temos que combater um bom combate, da luta contra o diabo que quer nos desacreditar, que quer armar ciladas para que venhamos a pecar, na luta também contra a nossa própria inclinação carnal, porque nós somos inclinados ao erro, à desobediência ao Senhor. E ele vai começar a falar disso nos primeiros versículos do capítulo 12, vai falar que nós temos que nos preparar para a luta contra o diabo, e nós temos que resistir na luta contra o pecado até sangrar, com bastante empenho, com bastante esforço. A partir do verso 14, irmãos, ele vai falar de algo que a gente tem que seguir. No termo original da palavra seguir, nós podemos traduzir também por perseguir. Então, é mais do que apenas seguir, é você se empenhar para alcançar. Quando a polícia faz uma perseguição, ela quer alcançar o bandido. Ela quer cumprir o seu papel, ela quer cumprir a sua missão. Então ela faz uma diligência, e sai em diligência atrás do bandido, e vai percorrer e fazer de tudo o que for possível para alcançar o propósito. É nesse aspecto que essa palavra pequenininha chamada seguir a paz, também a santificação, quer trazer para mim e para você, o sentido de perseguir. Perseguição que, conforme o verso 15 que nós vamos ler, vai exigir de mim muita atenção e muita diligência, coisa que pede empenho, que pede dedicação, que faça, quem sabe, que você vá no limite, que você corra alguns riscos, que você vá além daquilo que você esperava quando começou. A perseguição pode fazer com que você tenha que saltar um muro, né? Ou atravessar um rio, não sei o que você vai ter que fazer aí, mas exige esforço, exige dedicação, exige empenho, exige você ir além, quem sabe, dos seus limites. Eu quero ler com vocês, os irmãos vão acompanhar, e as irmãs com atenção, tanto os aqui do templo, como também os irmãos aí de casa. Esse texto chega para você na projeção, então você pode acompanhar. Se você preferir, pode abrir a sua Bíblia, pode acessá-la no seu celular, no seu tablet, não tem problema não. É até melhor, para que você acompanhe outros textos e o contexto desse nosso texto que lemos, uma exortação à paz e à pureza. Então a palavra de Deus vai dizer ao nosso coração: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra nesse instante. Perseguir. O que o cristão precisa perseguir? O que você tem que empenhar para buscar até alcançar, como aquele policial que busca o bandido até alcançar, como aquele propósito que você já buscou, de se formar numa faculdade, para começar a sua vida profissional. Você perseguiu, persistiu, se empenhou com atenção, com diligência, até alcançar o objetivo. Ou para você que na vida profissional iniciou a sua atividade, também perseguiu as promoções, o crescimento, o avanço, o aprendizado, até que alcançou. Sei que não foi fácil para você,
Sei que em alguns momentos você achou que não ia dar, e outros momentos você teve que dar muito mais do que aquilo que você achava que podia. Mas na exigência, na pressão da vida de trabalho, e cada vez cresce mais a pressão na vida profissional, do jovem, do ser humano, do homem, da mulher, você alcançou, você chegou lá. Você que pensou em alcançar o casamento, ou pensa, e está correndo atrás, está perseguindo. Diego perseguiu, né, Pâmela? Alcançou já. Tem gente correndo aí, vai alcançar também. Até o Mateus alcançou, está aqui com a Ju hoje, ó. Está vendo? Conseguiu também. E esse aí nem precisou sofrer muito não, viu pessoal? Nós fomos bem bonzinhos para ele lá em casa. Mas a perseguição por objetivos, por propósitos, sempre vai exigir de nós um algo a mais. Sempre vai exigir de nós a atenção que o verso 15 nos pede. A diligência que a gente tem que ter quando visamos metas, bons propósitos. Essa meta, esse propósito que nos é colocado aqui, é um propósito que vem de Deus. É um propósito para atender, para satisfazer o ser humano em algo que todo ser humano quer. Qual ser humano que não quer ver a Deus? Viver na presença de Deus, estar na presença de Deus. O texto diz que quem persegue paz e santificação, contempla o Senhor, contempla a glória do Senhor. Por isso que vale a pena perseguir com diligência, com atenção, com dedicação. Porque o resultado é aquele resultado que todo ser humano quer. Estar na presença de Deus. Viver na eternidade com Deus. Herdar a eternidade que Deus dá. Na graça dele que se manifesta na cruz. Então nosso tema é perseguir a paz e a santificação. Em primeiro lugar, perseguir a paz. Perseguir a paz. Todo mundo fala de paz, todo mundo sabe que a paz é algo bom. Até a Miss Mundo, né? Tem uma brincadeira dessa em um dos filmes de Hollywood, que toda Miss que ganha o seu prêmio, no seu discurso vai dizer o quê? Eu desejo a paz mundial. Todo mundo quer a paz. Todo mundo quer viver em paz consigo mesmo, com a sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos e irmãs, com seus pais, com seus vizinhos. Que coisa boa quando a vizinhança vive em paz. Todo mundo quer viver em paz na igreja, todo mundo quer viver em paz na cidade, no país. Ninguém quer o país envolvido com guerra, com conflito, com confusão, com agitação indesejada. Todo mundo quer paz. A paz é importante. A paz com Deus, que em Cristo o Senhor oferece para nós. Nós falamos da paz. Mas nós precisamos trabalhar em favor da paz. É isso que o texto nos diz. Porque tem gente que, apesar de falar em paz, de desejar a paz, tem um instinto constante de confusão, de conflito, procura guerra com todo mundo. Aonde vai? No que se envolve? Parece incendiário, vai só soltando faísca e causando incêndio. Quem vem atrás, que vem apagando se desejar. Tem gente que, se não entrar em conflito com alguém, perde a razão de viver, perde a razão de existir. Parece que existe para gerar confusão. E é nesse aspecto que o autor dos Hebreus está dizendo para nós. Nosso Deus é o Deus que enviou Cristo para a promoção da paz. O nosso Cristo, nosso Salvador, é o príncipe da paz. Aquele que vive no reino de Deus, é aquele que tem que se empenhar diligentemente, atentamente, para perseguir a paz com todos. É aí que a coisa pega um pouco para nós, porque nós gostamos de ter paz com alguns, com aqueles que pensam da maneira que a gente pensa, que faz da maneira que a gente faz, que compreende a gente do jeito que a gente é, mas a gente não tem a mesma compreensão com aquele que faz diferente, que pensa diferente, que pode servir a Deus e serve de maneira diferente, com aquele que é diferente da gente. E é uma surpresa para mim e para você, que na verdade não é surpresa para ninguém. Todo mundo é diferente, nós somos diferentes uns dos outros, é um DNA que Deus colocou em mim e em você. Você não é igual ao seu irmão,
Como é que você quer ser igual ao seu cônjuge, que foi criado numa outra casa, numa outra família, num outro contexto? Nós somos diferentes, mas a diferença não pode ser o motivo do nosso desentendimento, do nosso conflito. A diferença tem que ser a riqueza que nos une, a riqueza que nos fortalece, porque é em razão da sua diferença, daquilo que você faz e eu não, que junto a você eu sou mais forte. É por isso que a Bíblia diz o quê? Melhor ser dois do que um, se houver acordo. Se houver acordo. Então a paz é algo que Deus diz que todo cristão, que toda pessoa deve perseguir, deve trabalhar, deve se importar, deve se empenhar para conseguir com o outro, porque há uma diferença que me desafia a sair no embate, no combate com ele ou com ela. E tem gente que então fica procurando as picuinhas, buscando as minúcias, exatamente da confusão. Deus fala que nós temos que ter um sentimento contrário, nós temos que procurar as minúcias e ver nos irmãos, nas pessoas, as virtudes que elas têm ao invés dos vícios, para procurar aonde dá para a gente unir, aonde a gente se acordar, entrar num acordo, entrar numa aliança, entrar num bom propósito. Mas não usar das nossas diferenças para gerar o conflito, para gerar a perturbação, porque o propósito de Deus e o príncipe da paz diz que o nosso esforço, ele não pode ser para provocar a confusão, para provocar a divisão, para provocar o conflito ou a contenda, mas o nosso esforço tem que ser para provocar entendimento, compreensão e paz. É algo que o crente, especialmente o cristão, mas todo ser humano tem que perseguir, paz com todos os homens e mulheres, jovens e crianças, pais e filhos, vizinhos, amigos e inimigos. Jesus chega a dizer: o meu inimigo se levanta contra mim, se ele tiver sede, eu vou dar de beber. Eu quero mostrar para ele que eu quero o quê? Eu quero paz. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer, porque eu quero que ele perceba que ele pode contar comigo. Eu quero paz. Alguns conflitos, algumas brigas, algumas discussões que a gente entra, nós nem deveríamos, não vale a pena, são por missões e por propósitos que nem vale a pena, mas nós brigamos, só para, quem sabe, fazer valer a nossa voz, mostrar o quanto nós somos, o quanto nós podemos. Isso diante de Deus não vale nada, está ferindo um propósito, um desejo de Deus para o nosso coração. No que depender de vós, tenha paz com todos, persiga a paz entre os homens, caminhe promovendo paz no seu ambiente de trabalho, não confusão, não acendendo fogueira, não disseminando coisas que podem provocar ira. No que depender de vós, tende paz com todos. É a perseguição da paz que Deus quer ver na minha vida e na sua, porque Ele mesmo trabalhou em favor da nossa paz. Deus não moveu esforços, ou Deus não mediu esforços. Mas diz o texto bíblico que Ele nos enviou o Seu Filho, para quê? Para que o castigo de Cristo promovesse para nós a paz com Deus. No sofrimento que Ele sofreu no Calvário, no sangue que Ele verteu, na vida que Ele doou, nós temos hoje paz com Deus. Nós que andamos em conflito com o Senhor, com a nossa vida, com o nosso propósito, com o nosso querer, diante do querer de Deus, nós trilhando a nossa própria vontade, e virando as costas para o nosso Deus, e andando em desobediência ao Senhor. Mesmo assim, na nossa infidelidade, diz a Bíblia que Ele foi fiel. Para quê? Para que o príncipe da paz viesse e padecesse em favor dos nossos erros, dos nossos conflitos, e promovesse um estado de paz entre o ser humano e o seu Deus, dando ao ser humano a oportunidade de trilhar o caminho que leva à presença de Deus, e a herança do gozo eterno, de uma vida eterna de paz. Deus trabalhou, Deus se empenhou, Deus não mediu esforço. Nós medimos muito esforço, para nós qualquer coisa é muito difícil, se for para promover a paz entre eu e alguém, que Ele deu o primeiro passo,
que ele primeiro reconheça. Que ela que me peça perdão primeiro. Ainda bem que Deus não pensou assim comigo, nem com você. Ele disse: eu vou fazer a minha atitude, eu vou enviar o meu filho, eu vou realizar o plano, eu vou abrir o caminho, eu vou dar o primeiro, segundo, terceiro e todos os passos que forem necessários, para que a paz entre eu e os homens seja possível. Então nós temos o exemplo de Cristo, que perseguiu a paz dos homens com Deus, até cumprir o propósito, dando a sua vida, morrendo por nós. Nós celebramos isso, nós somos gratos a Deus por isso. Nós comemos do pão, porque um corpo foi entregue. Nós participamos da mesma mesa, porque um sangue foi vertido, e a mesma graça e o mesmo Deus agiu em nosso favor, para que caminhasse como uma só família, um só povo, em paz com Deus. Perseguir a paz é propósito de Deus com a nossa vida, e é o que tem que fazer aquele que quer contemplar o Senhor. Se lembra do propósito? Sem perseguição da paz com todos os homens e a santificação, ninguém verá Deus. Você não se esforça para isso, pode ser que os seus olhos não contemplem o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua eternidade, em todo o seu esplendor. Perseguir a santificação. Santificação. Para isso, o autor dos Hebreus usa o exemplo de Esaú. No versículo que nós lemos, no texto que nós lemos, a partir do verso 16, ele vai dizer: nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual por um repasto, por um bom prato de comida, por uma porção grande de alimento no momento da fome, trocou a sua primogenitura. Vendeu sua primogenitura, e depois, na hora da bênção, quis ir lá ganhar a bênção, receber a bênção. E já havia perdido, porque já havia fechado o acordo. No momento em que um desejo, uma ansiedade, uma necessidade até humana, falou mais alto. É disso que Deus está querendo falar para o nosso coração. Há momentos em que as necessidades nossas, o querer do nosso coração, da nossa alma, o desejo da nossa carne fala mais alto. E pode ser que a gente faça uma troca, faça uma venda, abra mão de algo que Deus pode oferecer em razão daquilo que eu quero agora. Em razão da bênção de Deus que vem mais tarde, eu tomo a posse de algo que eu quero hoje. Porque eu vou ceder aos meus interesses humanos, aos desejos dos meus olhos, aos anseios da minha alma. Importa é eu satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho que eu preciso, e preciso para agora. Se porventura eu perder alguma bênção, alguma graça, algum auxílio, algum socorro, alguma dádiva de Deus, lá na frente não importa. É dando muito mais valor para as coisas nossas, ou para as coisas que nós queremos, para aquilo que o nosso coração quer se envolver, do que para aquilo que Deus nos aponta como algo com o qual nós devemos nos envolver. Então é preciso perseguir o quê? A santificação. Por que que a santificação é algo que nós precisamos perseguir? Porque o ser humano, se ele quer se contaminar, ele não precisa perseguir nada, ele só deixar a vida correr. Deixa a vida correr, tomar o curso que toma, e muito facilmente você vai envolver com toda contaminação, com toda sujeira, com todo pecado, com todo delito, que o seu coração, na sua história, pode se envolver. É só seguir o princípio do Zeca Pagodinho: deixa a vida te levar, você vai ver onde vai parar. Muito rapidamente você vai estar sentando à mesa dos escarnecedores, vai estar compartilhando a sua vida, a sua casa com pecadores, no aspecto de se envolver na sua pecaminosidade. Você vai estar aguçando os seus ouvidos por conselhos daqueles que não conhecem o Senhor
e não se importa com os caminhos do Senhor, muito facilmente você vai conceder ao seu coração, que é enganoso, aquilo que ele pedir de você, e vai andar segundo os seus planos, seus propósitos, porque o coração humano faz planos, mas resposta certa só Deus tem. Então, para a gente se envolver no pecado, é só deixar a nossa vida tomar o curso que ela quer tomar, deixar o nosso coração se inclinar para onde ele quer se inclinar. Eu não preciso me esforçar, não. O esforço, a perseguição vem para a santidade, que é para fazer aquilo que eu não quero, que às vezes eu não agrado, que exige um pouco mais de esforço e de empenho da minha parte. É por isso que Paulo vai falando ali dos desafios que o ser humano tem, que o cristão tem, para combater o bom combate. Ele tem que vencer o diabo, que arma ciladas para nós, querendo nos pegar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama, naquilo que o nosso coração se inclina. Ele só vai te tentar naquilo que ele sabe que vai alcançar efeito para você. Só vai te oferecer oportunidade de queda, de pecado, de envolvimento fora da vontade de Deus, daquilo que ele já sabe na sua astúcia e perspicácia, que você gosta. Ele não vem numa figura de mal, ele não vem numa figura medonha que assusta, ele vem numa figura que te agrada. Ele vem naquilo que de fato te satisfaz, te atende, te enche o ego, inflama o ego. Então Paulo diz, nós temos que lutar, combater o bom combate, porque para ser herói de fé, heroína de fé, nós vamos ter que vencer o inimigo que nos ataca, que arma situações ciladas contra a nossa vida, porque ele quer desacreditar a nossa palavra, desacreditar o nosso testemunho. Ele quer que nas suas mãos sejamos instrumentos de conflito, nas suas artimanhas, nas suas armadilhas, sejamos peças importantes para divisão, para confusão. Porque assim nós estamos nos envolvendo na contaminação do pecado, e estamos deixando de perseguir dois valores importantes que a Bíblia traz ao nosso coração: a paz e a santificação. Depois ele vai dizer, um pouco mais à frente, nos deveres espirituais que a gente tem que cumprir, quando ele começa a falar das provações, ele vai dizer também do pecado que todo dia nos assedia, que a todo instante está diante dos nossos olhos. E ele vai dizer, você tem que resistir até sangrar. É interessante essa expressão do autor dos Hebreus aqui, nessa epístola, porque o que ele está dando a entender, irmãos, é que às vezes nós não gostamos muito de resistir, nós gostamos de ceder rapidamente, de que a proposta nem chegou, nós nem suamos a camisa ainda, já falamos logo, olha, Deus sabe, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cedemos. Ele está dizendo, quem persegue santificação luta contra o pecado até sangrar, até aquele momento que ele não aguenta mais, não resiste mais, até quase morrer. Ele vai às últimas consequências, ele dá o máximo do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação. Ele demonstra para o Senhor, e ele sabe que ele não pode com tudo, mas ele gostaria de poder com tudo, e vencer o pecado em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Perseguir a santificação, para que não haja nenhum impuro, ou nenhuma atitude profana, ou nada que possa de fato nos impedir de contemplar a glória de Deus, porque nós nos esforçamos, nos empenhamos, nada que tire de nós a bênção grandiosa de contemplar o Senhor, ver o Senhor na sua glória, na eternidade que Ele reservou àqueles que o amam, porque nós escolhemos não nos afastar de Deus, apesar das provas do inimigo, e apesar
das inclinações nossas, pessoais, carnais ao pecado. Eu persigo, eu luto, eu me empenho, para que a santificação seja uma virtude na minha vida, para que eu não perca as bênçãos de Deus para os filhos obedientes, para as filhas fiéis, para aqueles que se empenham, que entendem que estamos numa batalha constante, numa luta constante, não é contra a carne. Então não precisamos viver em conflito com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com as pessoas. É contra principados e potestades. O empenho que você tem que dar na luta não é contra o seu próximo, é contra o diabo e é contra a sua própria natureza carnal, pecaminosa, porque é isso que te impede de ver o Senhor. O seu inimigo, por mais que ele te persiga, a pessoa que está ao seu lado, por mais que ela não goste de você, que fique buscando problemas para te enfrentar, para te desacreditar, ela não pode roubar de você, tirar de você a possibilidade das bênçãos de Deus. Mas a nossa falta de combate com a nossa própria carne, a nossa falta de combate, de resistência ao diabo, até que ele fuja de nós, pode. Então, às vezes, nós invertemos os valores. Nós lutamos contra aqueles que nós não devemos lutar, devemos promover paz. E nós andamos em paz, andamos em comum acordo com aquilo que a gente deveria combater. E aí nós vemos que Esaú, então, que não foi capaz de manter o seu desejo, a sua necessidade de alimento naquela hora que ele chegou do campo cansado, faminto, trocou a bênção de Deus. Depois ele quis buscar a bênção, mas tinha sido tarde demais, passou a oportunidade, não dava mais. Diz o texto que ele buscou, ele pediu, mesmo com lágrimas, mas não alcançou mais. O tempo da oportunidade passou, ele abriu mão. Na hora que ele não podia se afastar, ele se afastou. E na hora quando ele quis aproximar, não havia mais possibilidade, porque ele já tinha perdido a oportunidade. Então, meus queridos, persegui a paz com todos os homens. Persegui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se pecamos, ou se pecarmos e pecamos, corra para os pés de Cristo. Por isso celebramos a ceia, no meio da graça de Deus, que se manifesta para nós como oportunidade de perdão, de compaixão. Paulo reclama aos coríntios que se assentava à mesa da ceia na oportunidade de reconhecer pecado para pecar mais, porque praticavam glutonaria e bebedice. E com o seu coração soberbo, se achavam melhores alguns do que outros no templo, no momento de ser servido, porque acreditavam que o seu dom era mais importante do que o dom do seu irmão. O serviço que ela prestava é melhor, é mais eficaz do que o serviço que a outra irmã prestava. Então eles acreditavam o seguinte: na hora de servir a mesa, nós vamos primeiro, e nós comemos como glutões e bebemos como beberrões, e saímos embriagados, enquanto depois o restante da comunidade vai pegar o resto que ficou sobre a mesa. O meio da graça de Deus, que atende o perdido com perdão, o pecador com misericórdia, sendo instrumento, sendo efeito na igreja de pecaminosidade. Oportunidade de produzir pecado ao invés de eliminar pecado. Então, enquanto nós temos a oportunidade, possamos nos quedar aos pés de Cristo, como aquele publicano da parábola, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, a nossa iniquidade, a nossa palavra maldita, a nossa reação ao feito, a nossa ação destruidora da paz ou de qualquer outra coisa, e vamos nos colocar diante de Deus com o coração quebrantado, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem compaixão de mim, e me perdoa. É isso que a palavra de Deus traz ao nosso coração, quando nós, como família de Deus, como povo de Deus, nos assentamos à mesa da ceia. E existe em nós o propósito de perseguir a paz com todos.
e a santificação no zelo pela pureza da vida, da alma. Muita gente não leva nada a sério a questão da pureza, do querer de Deus, da vontade de Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós que conhecemos a sua palavra, nós que fomos alcançados, agraciados pelo seu sacrifício na cruz, pela entrega de Jesus em nosso favor, no grande amor que nos amou, nós temos que entender diferente, nós temos que fazer diferente, nós temos que perseguir a paz, perseguir a santificação, porque nós queremos gozar das bênçãos de Deus, bênçãos eternas, reservadas pelo Senhor, para aqueles que o amam. E se a oportunidade passar para nós, como tem passado para muitos na sociedade, no reconhecimento da graça que em Cristo se manifesta, depois não vai adiantar chorar, as lágrimas não vão mais ser atendidas, o canto, o pedido, não vai ser mais atendido por Deus. É como Esaú, perdeu o tempo da oportunidade, quando vem, mesmo que chore, não existe, não vai ter o seu lamento atendido mais. Então aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado para promover a paz com todos, para perseguir a santificação, para que Deus possa revelar a nós e trazer à nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a sua história, mais bênçãos preciosas, mais bênçãos especiais que Deus reserva para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que o amam, expressando o amor na prática da paz e da santidade.